CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 19 do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Ali e a Dani e nós vamos falar sobre condômino antissocial. Ali, o que você tem a dizer? Gente, elas estavam brincando que eu sou uma condômino antissocial, mas eu juro que eu não sou, eu sou muito boazinha. Então, um condômino antissocial, para explicar, é aquele condômino que gera uma incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, né? Que ele não cumpre as regras sociais, as regras de convivência ali, de respeito de barulho e de respeito de várias outras situações dentro do condomínio, que podem gerar constrangimento com os moradores e até situações de conflito, né? O condômino antissocial, até como o nome fala, é aquele condômino que não está apto a viver em sociedade, basicamente. Mas, querendo ou não, como ele é um condômino, o condomínio tem formas de lidar com ele para que a situação volte a ficar equilibrada. E é importante ressaltar que não pode ser um ato isolado, né? Então, assim, para um condomínio ser caracterizado como antissocial, ele tem que fazer a atitude lá, a infringir a regra diversas vezes. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre as multas, que é uma saída para o síndico contornar essa situação, mas é importante ressaltar que esses atos, eles têm que ser repetidos, né? Não pode ser um ato isolado. Porque às vezes a pessoa erra, ela não sabe que errou, às vezes não foi por mal, e nem é por isso que ela tem que ser considerada como uma condômina, né, antissocial ali. Agora, se ela tá ali sempre, todo dia ouvindo música alta, 11 da noite, ou fazendo outro tipo de coisa, consumo de drogas na unidade, ou nas áreas comuns, em qualquer lugar ali do condomínio, o tempo todo, então ela já se enquadra num caso de condômino antissocial, né? Já até separou aqui alguns exemplos, né? Aquele que altera as estruturas de sua unidade, que podem colocar em risco a habitação como um todo, tráfico de entorpecentes, animais silvestres, ensaio de banda e barulhos, então é uma coisa constante. Isso acho que é o mais comum. Mais comum. Atentado violento ao pudor, exercício da atividade profissional nociva, brigas ruidosas e constantes, guarda de animais em condições incompatíveis com a habitação humana. Então, enfim, alguns exemplos que a gente trouxe aí para exemplificar para vocês o que seria caracterizado esse comportamento. Então, detectado ali o comportamento antissocial, que tipo de punição que pode ser aplicada ou o que pode ser feito nesse caso? No começo é sempre aquela caminhada que o síndico tem que tomar algumas atitudes em qualquer tipo de caso ali do condomínio que alguém infrinja uma norma, né? Acho que o primeiro passo é ele enviar uma advertência para esse condômino para informar que o que ele fez é algo que não se enquadra dentro das normas do condomínio e tudo mais. Se isso não for resolvido, o síndico vai até o regimento e a convenção e verifica quais são as multas que ele pode aplicar e que estão previstas ali naquele regimento. Se tiver previsto, ele vai começar a aplicar multa para o condômino. Sempre que o condômino ali infringir uma norma, ele vai aplicando aquela multa. Caso não esteja previsto no regimento interno ou na convenção, ele vai ter que convocar uma assembleia para a assembleia votar em como isso vai ser lidado, né? Qual a multa que vai ser aplicada. E também tem uma multa prevista no Código Civil, que é do artigo 1337, que ela serve para qual situação? Quando a multa prevista na convenção e no regimento já foi aplicada diversas vezes e o condômino continua transgredindo ali a regra. Então, os condôminos podem se reunir em assembleia e votar em uma multa que vai até 10 vezes, né? O valor da taxa condominial. Então, é algo muito sério. E o síndico pode ter ação judicial, né? Porque, assim, em muitos casos, as multas são ineficazes, né? Exatamente. Então, assim, o síndico, às vezes, se o condômino é tão antissocial, ele não vai se importar. Tem condômino que fala, pode aplicar porque eu não vou pagar mesmo e vocês que lutem. Não, ou até paga e tudo bem, que vem a próxima multa. Então, às vezes, essa multa, ela não tem uma eficácia ali dentro do condomínio. Então, assim, daí entra aquela questão, pode expulsar ou não esse condômino antissocial do condomínio.
Gente, isso é uma questão bem polêmica, né? É bem específico cada caso concreto. E assim, a gente não recomenda que o síndico tome essa atitude ali sozinho dentro do condomínio, né? Então, assim, é importante para isso, por exemplo, olha, esse condômino, ele tem grandes chances de ser expulso. Então, assim, vamos entrar com uma ação judicial para que o juiz determine a expulsão desse condômino e não seja, assim, um ato decidido numa assembleia ou um ato unilateral pelo síndico. E é importante a gente ressaltar também que para essa ação judicial ela ter uma eficácia, que a gente cumpra em alguns requisitos. Por exemplo, esgote todas as tentativas das vias administrativas, como a Ali comentou ali sobre as advertências, as notificações, as multas. E inclusive que essa decisão de querer entrar com essa ação judicial, ela seja aprovada numa assembleia condominial. Então a gente tem uma aprovação ali dos condôminos para esse fundamento, né? Para o juiz ver que não é uma decisão um síndico só reclamando de um condômino, é todo o condomínio reclamando sobre isso. E também que essa ação seja ali instruída com todos os tipos de provas, todas as notificações, todas as advertências, todas as tentativas de comunicação com esse condômino, né? Então, assim, essa ação pode vir a surtir um efeito positivo ou não, daí a gente vai depender da análise de cada caso concreto. Eu até trouxe uma jurisprudência aqui pra gente, que um caso que o juiz autorizou a exclusão de um condômino, que ele mantinha grande acúmulo de sujeira no prédio. Então, isso ele entendia que causava um mal-estar ali no condomínio e ele determinou a expulsão desse condômino. Então, esse comportamento repetido, ele não pode ser reclamação nem só do síndico e nem só de um condomínio isolado. O comportamento tem que gerar um dano no condomínio como um todo, né? Ou, por exemplo, na coletividade, ou mais pessoas e ou, tal. Por exemplo, se for específico, porque é um dano ao condomínio. Ao condomínio. Né? Assim, por exemplo, tô fazendo barulho no salão de festa. Não é só um condomínio que vai se sentir prejudicado. Provavelmente, muitos condôminos vão escutar aquele barulho e vão se incomodar. Então, assim, realmente é um ato ali coletivo para o condomínio, né? Em muitos casos, só até para complementar, existem muitos casos de condôminos que ameaçam os outros. Então, às vezes, nós moramos num condomínio. Eu ameaço a Carla, eu a condominante social. Eu ameaço a Carla, sabiam, né? Eu ameaço a Carla. Não pode afetar diretamente a Dani, mas ela quer que isso aconteça no condomínio dela, uma situação de ameaça, que pode ser primeiro a Carla, depois todo mundo. Então, mesmo que não afete todo mundo diretamente, existe uma análise ali da coletividade, né? E para complementar também, eu acredito que a questão do condomínio antissocial, a gente falou muito sobre advertência e tudo mais, mas a gente não pode deixar de falar de como é importante que o síndico tem esse caráter informativo também de colocar o que pode ser considerado condomínio antissocial, distribuir circulares, para que os condôminos comecem a entender o quanto eles têm que respeitar aquele ambiente. Outra coisa que é importante, até também trouxe uma decisão aqui, que assim, a gente fala muito dessas atitudes desse condômino, mas ele tem que ter o direito de defesa. Sim. Então, assim, era um caso que o condomínio não deu esse direito de defesa para esse condômino e entrou com um pedido de expulsão. E o juiz falou, olha, não tenho como conceder porque em nenhum momento foi oportunizado o direito de defesa para esse condômino. Então, o direito de defesa é um direito constitucional de todos, então tem que ter esse direito, tá? Inclusive, então, quando está ainda na esfera administrativa, sim, quando está ali dentro do condomínio, sim, ele tem o direito principalmente na esfera administrativa, que na ação judicial ele vai ser incitado, intimado para responder essa ação. Mas se ele já não teve esse direito de defesa antes, fica bem complicado para o condomínio. Então, são todas questões aí para a gente observar realmente, né, pessoal, para saber como lidar com essas situações que podem acontecer em qualquer condomínio. Então, por hoje é isso. Obrigada por sua audiência e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.